Glórias a Deus. Então vamos aí para a palavra do Senhor, profecia de Isaías, capítulo 65, Isaías 65, o capítulo é o 65, o tema é Igreja na Pátria Celestial, parte 2, o versículo é o 17, ao 19, diz assim a palavra do Papai Deus: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. Então o profeta usado por Deus e falando da parte de Deus, ele dizendo: eu crio, porque Deus mandou o profeta falar. Eu crio os novos céus e crio nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas. Ou seja, nesse novo lugar, tudo que nós vivemos aqui, quando nós formos para este lugar, não vai ter lembrança. Então você pode ficar em paz. Se você subir e o teu marido ficar, tu não vai nem saber que tu era casada. Você não vai nem ficar com saudade dele. Nem vai ficar mesmo, né? Não está nem aqui, tu vai lá. Não haverá lembrança das coisas passadas, né? Não vai ficar lembrando, oh meu Deus, cadê ele? Ah, graças a Deus que ele não está. Pelo menos não vai me encher a paciência aqui. Jamais, diga assim, jamais haverá memória delas, aquelas confusões, né, que a gente viveu aqui, sofremos aqui, as traições, abandonos, decepções. Você não vai ter um tempo para parar, para ficar lembrando disso, porque a tua mente não vai processar mais isso. A nossa mente não vai ter mais esse processador, esse processamento de pensamento do que já se passou. Isto tudo vai ser deletado. Você diz amém, irmãos? Porque vai ser muito bom. Não é, Roberto? Não é, Roberto? Isso, não é, Roberto? Outro Roberto ali. Não é o irmão que usou maconha lá, o irmão lá maconha que usou, né? Não vamos lembrar dessas coisas, porque vira e mexe aqui nós estamos lembrando dessas coisas, né? Lembrando de coisas ruins. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vos folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo. O que ele está criando para nós? Alegria e regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. É para onde nós vamos. Quantos recebem essa palavra? Quantos podem dar um aplauso ao nosso santo Deus? Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado pelas tuas palavras, que são puras, verdadeiras, únicas. Não há nenhuma intervenção de Pedro Inácio. Pedro Inácio não pode aparecer aqui. E seja a palavra do teu Espírito, alcançando os espíritos perfeitos. Oramos no nome santo de Jesus, e os santificados, justificados, os que serão glorificados, digam todos amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, irmão, que está com a camisa igual a minha. Obrigado a todos os santos de Deus. Igreja na Pátria Celestial. Hoje nós vamos
interrompermos a nossa série de mensagens, o destino da igreja, que nos prendeu durante todos esses domingos. Foram 5 domingos, contando com esse. Nós tratamos do destino da igreja, e nós usamos 4 cultos, 2 de manhã e 2 à noite, para falarmos de uma igreja antes de vir ao mundo. Quem lembra? E depois falamos em 4 cultos em uma igreja no mundo. Quem lembra? Isto. E hoje pela manhã nós tratamos da primeira mensagem dentro do tema a igreja na pátria celestial. Em algumas passagens bíblicas diz que, lá em João capítulo 14, versículo 2, olha como é que ele chama a pátria celestial. João 14, 2, 1 e 2. Cara, essa água aqui tá bom para cozinhar ovo, tá quente. Também se for gelado, o pastor reclama. Também reclama de tudo esse cara. Não se turbe o vosso coração. Estou adiantando o que está falando lá, né? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai. Olha como é que ele falou sobre a pátria celestial. Olha o nome que João usou para se referir à pátria celestial. Ele chamou de quê? Na casa. Então ele chamou o lugar para onde nós vamos passar a eternidade. Ele chamou de casa de meu pai. Jesus falou, na casa de meu pai, ele disse, há muitas moradas. Então ele falou, fique tranquilos, porque lá na casa de papai a tua morada já está preparada. Diz amém. Ele não está falando de cemitério, ele está falando de sepultura, não. Ele está falando de um lugar que nós lemos em Isaías, que ele falou, um novo céu. Diga, um novo céu. No 66 de Isaías 22, Isaías 66, 22, irmã, vê lá minha esposa lá, porque ela pode estar tão cansada que ela pode dormir lá, faz favor. 62, ela foi para lá e não voltou mais. 62, 22, porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Tem mais? Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então diz que ele está preparando uma casa. Paulo, ele chegou a dizer aqui em Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele chamou, que é o nosso tema, né? Filipenses 3, 20, ele disse, pois a nossa pátria está nos céus. Você sabe que pátria é lugar onde nós nascemos, lugar de onde nós viemos, a nossa origem. E não esqueça se você tem 50 anos, se você tem 70, se você tem 30, se você tem 80, esqueça, você que está me vendo, me ouvindo, esqueça disso. Pense que você não nasceu aqui. Pense que o teu lugar de nascimento se chama pátria celestial. Diga, pátria celestial. A nossa pátria está nos céus. Então nós temos uma origem. Isto é muito importante. Se a igreja de Jesus Cristo nessa terra entendesse isso, mas a igreja não entende isso, irmão. A igreja não entende quem é santo de quem é profano. A igreja não entende de quem é limpo, de quem é imundo. A igreja não entende isto. A igreja se declina para o lado negativo. A igreja só vive para o lado negativo. Então como é que ela vai entender que a existência dela é lá em cima? Quando nós passamos a entender que nós tivemos uma
pré-existência. Por que nós tivemos uma pré-existência? Porque o apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, Romanos capítulo 8, o versículo é o versículo 29, olha o que ele disse ali, Romanos 8, 29, porquanto aos que, quando? Antemão. Então quando você pensa na palavra antemão, não é mão, ante da mão, não é ante da mão, antemão quer dizer de um modo antecipado, de uma maneira prévia, antecipadamente. Então, aos que de antecipadamente conheceu, então ele diz, também ele predestinou, ele nos conheceu lá, e ele nos colocou aqui com um pré-destino. Então, por isso que esse tipo de mensagem é desconhecida pela igreja do Brasil. São 10% do povo do Brasil, os cristãos verdadeiros, genuínos, que compreendem isso aqui, que entendem que Deus já nos conhecia, que nós tivemos uma pré-existência, não na matéria. A matéria foi produzida em papai e mamãe, mas a nossa espiritualidade, ou seja, o nosso homem, Paulo fala assim, nosso homem interior, por isso que ele diz, no homem interior. Então Paulo trata de dois homens, ele trata do homem interior e ele trata do exterior. Então, se existe um interior, foi criado primeiro o interior e depois foi formado o exterior. Então, isto são coisas maravilhosas que a igreja de Jesus deveria aplaudir, pular de alegria, saber que você e eu somos conhecidos e temos um pré-destino. Ou seja, quando ele diz aqui, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a esse também chamou. Aos que chamou, a esse também justificou. Aos que justificou, a esse também. Essa palavra glorificou quer dizer, você vai estar glorificado quando nós estivermos aonde? Você e eu vamos estar glorificados quando nós estivermos aonde? Na pátria celestial. É aquilo que Paulo disse aos Tessalonicenses, né? No capítulo 4. Foi isso que Paulo disse aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4. Versículo de número 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada as trombetas de Deus, descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, já explicamos isso, já estudamos sobre isso. Diz que os que morreram em Cristo. Quem é que morre em Cristo? Só a igreja de Jesus. Morreu alguém que nem quer saber de Cristo, não conhecia Cristo. Ele não morreu em Cristo, ele morreu fora de Cristo. Então, os que morreram em Cristo, ou seja, os que morreram por causa do Evangelho, os que suportaram tudo por causa do Evangelho. Sabe que tem um bando de mocinha, né? Não deu mocinha, tem mulher, não, mocinha, homens, mocinha que não suportam nada, suportam absolutamente nada. Descerá do céu e os mortos em Cristo, não esqueça disso, irmão, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o reencontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com quem? Aonde que vai ser isto? Aonde?
na pátria celestial. Então, não, pastor, não é aqui na terra, porque os testemunhos de Jeová, a irmã que estava aqui foi ser testemunha de Jeová. Ela deve gostar de tomar uma birita, né, irmão? Porque testemunha de Jeová gosta de tomar uma birita. Olha o que disse o apóstolo Pedro. 2 de Pedro 3. 2 de Pedro 3. Deixa eu passar aqui. Aqui. Vamos lá. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembrança a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras anteriormente que foram ditas pelos santos. Você acabou de ler comigo em Isaías, profetas. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias viram escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Quando é que vocês vão para a pátria celestial? Mentira, não vai acontecer nada disso, vocês vão ficar padecendo aqui. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, o qual surgiu da água, através da água, pela palavra de Deus, pelo qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Lembra desse tempo? Noé? Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para quem? Para os testemunhos de Jeová morar, né? Então eles vão morar no fogo, né? Porque vai acontecer o que com a terra? Entesourados tesourado quer dizer guardado para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demoradas. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, o qual os céus passará com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. A lua, o sol, as estrelas não vão mais existir. Nós não vamos para um céu, para um lugar onde vai precisar de luz, de calor, de chuva. Nós vamos estar num lugar que não vai precisar mais dessas coisas, irmão. Nós vamos estar, Deus é a nossa luz. Então diz que a terra e as obras e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Então não vai sobrar nada para os testemunhos de Jeová. Vai lá. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu falei esta manhã que o Ministério Restituição vive nisto aqui. Nós vivemos esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por que nós fazemos isso? Esperando e apressando. Irmãos, me fala uma igreja, me aponte uma igreja, uma só, não precisa ser duas não, que seja do tamanho da nossa, que só tenha essa congregação, que tenha todos os dias 100 horas de rádio. Você não conhece. Que tenha 100 horas de aplicativo. Você não conhece.
que tem um Facebook atuante, que tem um YouTube atuante, que tem um WhatsApp atuante, que funciona com 3 internets, 3 transmissores funcionando, 2 computadores ligados 24 horas. Aonde está esta igreja? Eu não conheço. Então esta igreja é aqui. Nós estamos apressando a vinda do dia de Deus, porque quanto mais nós pregamos a verdade, o que acontece? As ovelhas que estão desgarradas, o que elas fazem? Elas vêm para o aprisco. Então é por isso que nós estamos fazendo, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos. Por isso que ele falou que fez o que? Novos serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Cadê a lua? Derreteu. Cadê o sol? Derreteu. Cadê as estrelas? Derreteram, não tem mais. O que tem aqui? A glória de Deus. Só a glória de Deus. Esse dia está chegando. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Por esta razão, pois amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por sede achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensível. Irmão, fique em paz. O que acontecer no Brasil, fique em paz. Deus é Deus da igreja. Deus é Deus da igreja. Fique em paz. Fique em paz. Tá? Fique em paz. Vamos todos ficarmos em paz. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos descreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Tá bom por aqui, irmão. Eu queria que você viesse também, irmã abençoada, para 1 de Coríntios 15. Nós temos agora 12 minutos. 1 de Coríntios 15, 15:50. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler alguns versículos, né? 1 de Coríntios 15, versículo 50. E isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não pode herdar o quê? Não tem nada a ver com o reino. Isto aqui não tem capacidade de mais esforço que nós fizermos com essa carcaça aqui, nós não vamos alcançar o céu. Esta carcaça aqui vai ter que ser transformada. Olha o que vai acontecer. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo o mistério. Nem todos dormiremos, a palavra dormir é morrer, mas o que vai acontecer? Transformados seremos. Quem crê nisto, irmão? Irmãos, não deixa isso fugir do teu coração. Não vinha para o culto, não vinha para a congregação. Eu vou orar para a ferida que está na canela, vou orar para o meu cabelo está caindo, vou orar para me ganhar um emprego. Não faça isso com a sua vida, não. Faça isso não. Se prepare, estude, trabalhe, sabe? Se prepare para ganhar, mas não seja isso a sua vida. Não seja isso a sua vida. Você tem coisas muito melhores para você se preocupar. Aqui, ó. Nem transformados seremos todos. Quando? Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta vai soar, e os mortos ressuscitarão como? Incorruptível, e nós seremos transformados, ou seja, esse corpo aqui vai passar por uma mutação, uma transformação. Vamos deixar de ser uma lagarta peluda para virarmos uma linda borboleta, irmão. Glória a Deus. E os mortos em Cristo, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Porque é necessário, diga, é necessário, que este corpo, aponta para o teu corpo, diga, esse corpo aqui, este corpo, ele é o quê? Corruptível. O dinheiro, irmão, corrompe. O nosso Brasil, ele é corrupto por causa do dinheiro. As pessoas são corruptas, as pessoas são vendidas, as pessoas são compradas, pastores são comprados, gente do bem é comprada. Dizem por aí que todo mundo tem um preço. O teu preço, Jesus pagou por você. É o sangue dele, o sangue precioso de nosso Senhor. Então diz que porque é necessário que este corpo, meu corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da onde? Da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado, é a força do pecado e a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o teu trabalho não é de graça. Ou seja, talvez você sirva aqui com alguma coisa, aí não ganho nada. Você ganha, porque diz que quem trabalha para o Senhor não é em vão. Então não tem recompensa. Diga assim, tem recompensa. Então você vê que vai haver uma transformação. Para que essa transformação? Porque Paulo, quando escreve aos Hebreus, capítulo 11, versículo 16, Hebreus 11, 16, Hebreus 11, 16, olha o que ele diz: mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso que Deus não se vergonha dele. Então ele está falando agora, eles aspiram, estão esperando por uma coisa chamada, ele chama de pátria superior, isto é, a pátria celestial. Esta é a recompensa da igreja não é ganhar na loteria, não é ganhar no Mega Sena, no Papa Tudo, no Papa Terra, nada disso, irmão. Então, por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhe preparou uma cidade, lhe preparou uma cidade. Então, há uma cidade que aguarda a igreja de Jesus. Se você entendeu isto, pastor, nós vamos usar o último capítulo da Bíblia, que está em Apocalipse, no capítulo 21, vamos ler do 1 ao 8, e vamos para casa, se Deus assim nos permitir. 1 a 8, Apocalipse 21, 1 a 8. E vi no céu, e vi novo céu, e vi o quê? Nova terra. Você lembra quando nós lemos em Isaías, que Deus estava fazendo o quê? Novo céu? Você leu comigo? Quem leu? Agora João recebe uma visão, e ele diz que ele vê o quê? Eu vi o novo céu e vi a nova terra. Qual é esse novo céu e essa nova terra? Que o profeta Isaías tinha falado. Então ele diz, pois, o primeiro céu e a primeira terra, o que aconteceu com ela? Esta terra, você pode ver a coisa mais linda do mundo, a construção, sabe, nos Emirados Árabes, lá onde vai ser a Copa do Mundo, onde vai, no Catar,
as coisas mais lindas, você olha assim, meu Deus, que coisa, que prédios, que mansões, que coisas maravilhosas, não se compara com o lugar que está reservado para aqueles que amam a Deus. Então diz, pois do primeiro céu, a primeira terra passaram, e o mar não, por que o mar não existe? Porque o mar que separa as pessoas, separa as terras da terra, então não vai mais, vai ser tudo grudado no outro, tudo comungado, né? Tudo agarrado, tudo conjugado. Não vai haver algo que nos separa, mora na ilha, no outro lado, tem que atravessar. Não vai mais ter mais isso, vai ter mais divisão. Vi também a cidade santa, olha aí, o paraíso, olha como é que João chamou, cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de quem? É aquilo que o profeta Isaías falou, olha, eu crio, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz vinda do trono dizendo, este é o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, aleluia, e lhes enxugará dos olhos, o quê? Toda lágrima, e a morte, o que vai acontecer com ela? Você leu em Coríntios, que o último inimigo será o quê? E ela será tragada, aí diz, a morte já não, aleluia, já não haverá luto, meu avô, meu pai, não vai ter mais isso, você não vai ter mais momentos de tristeza, aleluia, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já fizeram o quê? Já passaram, é o tempo que nós estamos vivendo que vai passar. Aquele que está sentado no trono diz, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito, já está pronto, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida, e o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto porém aos covardes, aos incrédulos, incrédulo é idólatra, covarde é aquelas pessoas que se envergonham do nome de Jesus, prefere buscar socorro nos homens, covardes que não encaram nada, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, sinto muito feiticeiros, sinto muito, você que fica na porta de cemitério fazendo feitiçaria, aos feiticeiros, não sou eu quem diz, é a palavra, aos feiticeiros, os idólatras, quem tem santinho, Maria, São Jorge, Santo Antônio, São Benedito, qualquer tipo de santo, de estátua, imagem, aos idólatras, e todos os mentirosos, gente que fica dentro das igrejas só contando mentira, fala e não cumpre, irmãos, a igreja está cheia dessa gente, está cheia, muita gente vive disso aqui, perdendo tempo na igreja, porque pode ficar na igreja, mas na cidade santa não entra, irmão. A igreja está de portas abertas para o idólatra, volta para trás, para o idólatra, para o mentiroso, para o abominável, para o assassino, para o impuro, para o feiticeiro, para o inquieto, para o covarde. A igreja está aberta, está ou não está, irmãos? Mas o céu não, a pátria celestial não está com essas portas abertas igual a congregação está. Aqui as pessoas entram para se ajustar, aqui Deus tem que ajustar essas pessoas, tem que ser transformada, a palavra tem que invadir o nosso coração e nos transformar, senão vamos ser enquadrados aqui. Quanto porém a covarde, incrédulo, abominável, assassinos, impuros, feiticeiros, aos idólatras, todos os mentirosos, o que cabe para eles? A parte que lhe cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte.
Então, tem mais o quê? Então veio um dos 7 anjos que... Tá bom. Depois a gente vai conversar esse ano, que talvez que vem, nós vamos conversar muito sobre este livro aí do Apocalipse. Então, eu deixei um recado de Deus para a igreja. A igreja entendeu o recado de Deus, o destino da igreja antes da fundação do mundo, no mundo e agora na pátria celestial. A porta da congregação está aberta, mas o céu, a pátria, Nova Jerusalém, a cidade santa, ela não está aberta para essas condições aqui. Não está aberta. Só para os remidos, os lavados, aqueles que estão sendo recriados. Nós estamos passando por um processo de recriação. Aqui, tua mente está sendo transformada. E se você recebe essa palavra, digam todos amém, amém, assim seja, assim diz o Senhor. Vamos ficar de pé.